Olá, pessoal! Nós estamos aqui na plataforma do Educajus, trazendo um pouquinho mais de conhecimento. Hoje com a professora Gisela Ximenes. A professora Gisela Ximenes, quase um trava-língua aqui, é advogada, professora universitária, especializada em Direito Civil e Direito de Família. Tudo bem, Gisela? Tudo jóia. A professora Gisela trará hoje um tema um tanto quanto inovador, que é o contrato de namoro. Contrato de namoro, professora, tô até com medo disso. Não tenha medo. Enfim, o contrato de namoro, por conta de uma matéria veiculada há pouco tempo na mídia, passou a ser objeto de discussão, inclusive nas aulas, no curso de graduação que eu ministrava a aula. E por quê? Justamente por conta da impossibilidade ou da possibilidade de divisão de patrimônio. Então, o contrato de namoro ele vem justamente para resguardar aquelas pessoas que não querem fazer a divisão de patrimônio, se eventualmente houver a dissolução do namoro, enfim, o término do namoro. Mas porque hoje a gente tem o seguinte, para você viver em união estável, não necessariamente você tem que coabitar. Você Justamente. pode viver em união estável mesmo residindo em casas separadas. Já é considerado união estável. E como é que fica aí? Qual é a diferença entre união estável e um namoro? Porque, inclusive, hoje namorados moram juntos, né? Então, você tem uma união estável que pode não ter coabitação e você tem um namoro que é só namoro e que as pessoas moram juntos. Como é que eu posso diferenciar a união estável de um namoro? A jurisprudência tem discutido muito o efeito da união estável e usa a seguinte expressão, namoro qualificado. O namoro qualificado, ele existe e pode ser um relacionamento de anos, de 8 anos, 10 anos, 12 anos. As pessoas podem até conviver e morar ou parcialmente durante a semana na casa de um ou de outro. Entretanto, não tem o objetivo de constituir família. Na união estável, já é evidente essa constituição de família. E se, por exemplo, eu coloco lá na minha rede social em relacionamento sério? Isso é um namoro, é uma união estável. Casamento exige formalidade, Sim, então, sim. né, existe outro tipo de prova. Mas isso seria suficiente para eu provar uma união estável, um namoro qualificado, como a professora disse? Eu vou citar um exemplo prático, que foi considerado um namoro qualificado e não união estável. Um casal, o marido não, na época namorado, foi residir no exterior e a namorada foi logo a seguir para fazer um curso de inglês. Eles moraram no exterior por 2 anos, voltaram para o Brasil e daí moraram juntos novamente e depois nem foi conversão de união estável em casamento, efetuaram o casamento. Ocorreu a dissolução do casamento pelo divórcio e ela estava pleiteando a partilha de um apartamento que foi adquirido por ele antes do casamento. Como se fosse uma união estável. Como se fosse uma união estável. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se não me engano, falha a memória, depois eu posso até passar o número do recurso, entendeu que sim, era uma união estável. Isso foi para o STJ cassou esse entendimento, né? Enfim, modificou totalmente a decisão do Tribunal Carioca, justamente por conta do quê? Foi considerado que aquilo era um período de namoro. Eles não tinham o objetivo de constituir família. Ela foi para estudar inglês, ele foi para estudar, e acabou fazendo até um mestrado, se não me engano, falha a memória. Ele permaneceu lá, acho que trabalhando e também estudando, então esse não era o objetivo de constituição de família. Então não foi considerado união estável. Então, na verdade, para diferenciar a união estável de namoro, é essa vontade de constituir família naquele ato. O ânimo, a vontade mesmo, a intenção de constituir família, que não existia naquele momento, justamente porque qual era a finalidade dos dois? O estudo. Então a melhora profissional, a busca por outros objetivos que não o objetivo de constituição de família. E para que serve esse contrato de namoro? Justamente para evitar o quê? A divisão de patrimônio. A comunicação do patrimônio. Então, a ideia é que, através das cláusulas dentro desse contrato, se estipule o que a pessoa já tinha. Sim. E deixe claro que, na verdade, a intenção aí, de um eventual negócio jurídico, se é que pode se dizer assim, seria exclusivamente de um namoro. Justamente. Então, perde-se aquele caráter, vamos dizer assim, do afeto puramente, né? Do afeto como valor jurídico tão importante, mas aí você pensa mais no quê? Na divisão patrimonial.
Então, eu não quero dividir patrimônio, tudo que eu adquiri durante esse namoro, porque hoje é muito mais fácil, que as pessoas, eu vou dormir na tua casa, eu vou ficar uma semana aqui, eu vou viajar junto, eu tenho foto no Facebook, o relacionamento sério no Facebook, mas eu não quero que isso traga nenhuma repercussão patrimonial. E não só repercussão patrimonial, até com relação à assistência, porque daí... alimentos, né? Alimentos. Uhum. Então, terminando esse relacionamento, estão quitadas, não existe nenhuma obrigação, nenhum tipo de assistência. E o principal é com relação aos alimentos, nem tanto com relação ao patrimônio. Agora me veio uma outra dúvida. Vamos imaginar que esse namoro tenha evoluído para um noivado. Noivado, eu imagino que a pessoa que fique noiva, por mais que ela não venha casar e tem toda aquela questão aí de indenização e tudo mais, né? Mas ela tem o intuito de casar. Sim. Como noivado, daí nós já falamos em promessa de casamento. Com relação a essa promessa de casamento, a jurisprudência já é um tanto quanto tranquila com relação à possibilidade de indenização, principalmente de indenização por danos materiais. Então, porque já é uma promessa de casamento, as partes elas já começam a organizar casamento, realizar certas despesas e tudo mais. Então, a jurisprudência é tranquila com relação à indenização por danos materiais. Discute-se um pouco aí com relação aos danos morais. Uhum. Mas aí vai ter que ver como é que foi o fim do Sim, justamente, porque alguns entendimentos vêm no sentido de que, por mais que seja uma promessa de casamento, existe uma promessa de um compromisso um pouco mais sério, ainda fica na promessa, uma expectativa de. Então, não caberia indenização alguma. Então, seria, nesse caso, voltando aí para o caso de contrato de namoro, seria uma garantia entre as partes, até porque as partes que estariam aí estipulando as cláusulas, né, para que elas se resguardem com relação a patrimônio. Sim, o objetivo principal é esse, resguardar na eventual dissolução, no término desse namoro, o patrimônio que foi adquirido nesse período. E é possível estabelecer, por exemplo, uma cláusula penal? Olha... Discutível. Discutível. Até por uma questão... Porque quando alguém vai morar na sua casa, não é? Você tem um outro problema. Porque se ela mora num imóvel urbano, de acordo com a metragem, né? Até 250 metros, 5 anos ela já pode pedir uso capião. Não, mas tem um prazo... urbano. Se for assim, familiar, é outra história. Se for familiar, é outra história. Enfim, mas... Eu posso, inclusive, estabelecer que caso a pessoa venha morar na minha casa, por exemplo, que aquela casa já é minha e que ela não, ela está lá num comodato, por exemplo, justamente, num empréstimo, que pode ser exigido que ela saia a qualquer momento. E o que está acontecendo nesse aspecto? A gente está colocando numa relação de um simples afeto, que é isso, né, puro e simples afeto, nós estamos mais preocupados, né? Não nós, enfim, com o aspecto patrimonial. Então, perde, né, a graça, vamos dizer assim, do simples namorar. Mas é importante isso, né? Porque, às vezes, é muito melhor você regular a situação antes para evitar problema do que depois correr atrás do problema, que às vezes, até porque a gente tem a questão da interpretação, tem a questão da obtenção de prova, né? Que nem sempre é uma coisa tão tranquila assim, em especial quando a gente fala de testemunha, que as pessoas não querem se envolver, né? Então, é melhor que você regule isso de uma forma mais precisa para evitar dor de cabeça para ambas as partes. Né? Justamente. Mas daí, o que a doutrina, enfim, discute? Que esse contrato de namoro ele não é válido. Porque ele fere um dispositivo de lei, porque está regulamentada a união estável, que não estabelece aí nenhum prazo para ser configurada, né? Não tem 1 ano de convivência, 2 anos de convivência. E até porque o objeto seria ilícito, porque eu estou negociando o quê? Afeto. Ah, mas seria afeto ou efetivamente proteção patrimonial? É discutível, né? É discutível. É discutível, mas é interessante, ao meu ver, que como o direito, ele está sempre atrás das relações humanas, né? Então, antes, se for perguntar para os nossos avós, até para os nossos pais, morar junto, namorado, dormir junto, morar junto, era um absurdo.
Coisa que a nossa sociedade hoje já admite com uma tranquilidade razoável. Então, para que você evite dor de cabeça, há a possibilidade de você fazer esse contrato de namoro, embora é discutível aí jurisprudencialmente, mas com o intuito de você garantir, criar garantias para proteção patrimonial. Justamente. Na matéria que foi veiculada, em 2018, no cartório que eles foram fazer a pesquisa, somente 18 contratos de namoro foram elaborados. E eles mostraram, inclusive, uma senhora que foi considerada uma convivência, união estável, e ela teve que fazer a divisão da empresa dela. Pensou? É realmente complicado. Ou ainda você ter que pagar pensão alimentícia por um ex-namorado? Justamente. Então, assim, é um caso, a jurisprudência, a doutrina ainda não entraram num consenso, eu acho que vai ser difícil de entrar no consenso. Mas é interessante que... Mas são novas relações, São novas né? relações e, justamente, o direito está enfrentando e questionando e analisando, vendo argumentos prós e contra, né, para ver, enfim, chegar num consenso ou não chegar também, seja lá o que for. Pois é. Pessoal, nós ficamos por aqui. Agradeço imensamente a professora Gisela. Tenho certeza que a gente vai ter vários bate-papos. Em breve, aulas da professora Gisela aí na nossa plataforma, no educajus.com.br. E mandem sugestões para a gente. Nós queremos ouvir vocês sobre temas que vocês acham interessante, para que nós possamos trazer aqui para vocês em discussão, trazer convidados para que possa esclarecer. Então, para sugestões, @educajus.com.br. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.